Olá, olá amigos do nosso FAQ Viagem Astral. Sempre tentamos, na medida da possibilidade, tratar a espiritualidade com simplicidade. Hoje é dia 11 de novembro, agora são 20 para as 2 da tarde. Avisamos que o FAQ de ontem não foi gravado por causa do dia a dia, trabalho, a correria, né? Tive alguns compromissos, fiquei preso, mas vamos lá, que a gente tem muita coisa hoje. Inclusive, tivemos várias respostas do vídeo Projetores de Flash, respostas positivas, que geraram outros questionamentos. E vamos lá que a gente vai falar deles no vídeo em breve. Hoje a gente vai comentar alguns que chegaram pra gente, interessantes. Em primeiro lugar, esse vídeo que nós vamos falar, é do Marcelo MR lá do fórum, nos mandou um e-mail bem legal, que trouxe dois questionamentos importantes. Foram assim: como funciona essa coisa do mantra? Você disse em um dos seus áudios que certa vez experimentou o mantra Om Mani Padme Hum, me lembro, falei mesmo. E depois de um tempo pronunciado, começou a ouvir um chocalho que ficava cada vez mais forte. Em um certo momento você foi expulso do seu corpo físico com força. Foi mais ou menos por aí. Eu tentei fazer o mesmo, mas nada aconteceu. Eu tento pronunciar ou falar internamente. Olha, o processo é o que a gente vai falar, é a resposta da sua segunda pergunta. Mas eu vou começar agora. Eu não posso lhe dizer que sentia o que estava falando, porém existia ali em mim eu sabia que a vida continuava, porque eu já saía do corpo, né? O que aconteceu? Nesse dia eu não sabia o que era mantra. Mantra pra mim era uma coisa sem lógica, porque eu não trabalho, pelo menos eu não consigo. Se você me falar uma coisa sem lógica, eu tenho que criar uma ligação lógica para poder assimilar e até conseguir processar aquilo que você está me dizendo, porque se não tiver lógica não tem sentido. Tá certo que a maioria das coisas não tem sentido, porque você nunca vai ter lógica em explicação do universo, por exemplo, nossa atual encarnação, não. Sobre o que é o Criador, o que seria essa visão do Criador. Nesse caso, então, a gente vive numa incógnita. Porém, no caso do mantra, todo mundo fala de mantra, fui pesquisar. Achei o mantra Om Mani Padme Hum. Inclusive, esse link que você me passou, eu vou liberar ele já já. Eu tirei do ar na época que o site deu problema, acabei não colocando, né? Já coloquei o chat. Nós colocamos o chat de volta. Então, se fizer lá, só digitar viagemastral.com/gva/chat, que já está funcionando. É o nosso bate-papo. Eu peguei esse mantra Om Mani Padme Hum, que é um mantra muito conhecido, né? E eu não sabia nem o que significava. Simplesmente deitei e comecei a deitado, né? Eu falei, eu vou testar esse troço. Foi assim, um nível de pesquisa ao mesmo tempo, curiosidade e até para aprendizado. Fiquei um tempão, não senti nada no começo. Eu estava lá, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, não senti nada. E aí eu comecei a perceber um barulho, né? Parecia, já aconteceu algumas outras vezes comigo. Algo como se algo se deslocasse do céu. A sensação inicial parecia só um barulho de alguma coisa se aproximando, mas achei que fosse até físico naquele momento. Aí bateu e deslocou, mas bateu tão forte no meu corpo que deslocou que eu caí assim e passei no andar de baixo, assim, eu vi o teto do andar de baixo. Aquilo foi um aviso de que alguma coisa, né? Porque eu estava pesquisando. E a ideia daquela pesquisa era passar a pesquisa adiante. Eu não estava pesquisando com a curiosidade de um mero... Tá certo que eu estava bem sintonizado. Eu sentia a minha espiritualidade. Eu não sentia a espiritualidade da sintonia desse mantra. Que isso é importante que eu vou falar agora. Esse áudio, esse vídeo, esse FAQ, eu vou dar o nome de baixar um pouquinho o som aqui. Esses barulhos atrás, não se preocupem não, que tem uma construção aí com alguns obsessores subindo nos andaimes. Tô brincando. Aí fica sempre um barulho aqui do lado. São como palavras. Muita gente no passado e no mundo espiritual ainda existe hoje também, utilizam certas palavras para denominar ou para, digamos, sentir determinadas energias. Por exemplo,
Toda vez que a pessoa está falando on, ela busca uma lucidez, né? Então por isso que eu busco uma conexão, um mantra universal. Por isso que o on trabalha muito bem o frontal. Porque quando várias pessoas começam a pensar, ao redor da gente começa a se criar uma energia. Poderia dizer que é parecido, como eu já falei, com palavrão. Toda vez que eu tô bravo, eu falo que pô, não vai para tal lugar e não é tomar no monossílabo. Então, isso acontece, é gerado uma energia que além da ofensa, quando eu chego e falo isso para você, tanto que eu posso brincar, pô, não sei o que, não é, agora quando gera, não é a palavra, é a força energética que eu lhe passo isso. É gerado uma energia de violência, de ataque, em cima de palavras também. Poderia dizer que o palavrão é um mantra do mal, né? Ah, vai te não sei o que, né? É um mantra ruim. Existe uma palavra que vibrada de forma negativa para determinada coisa. Não poderia ser chamada de mantra. Que mantra são coisas boas, né? Mas digamos que sejam palavras geradas para energias que são geradas devido a emoções desequilibradas. Os mantras foram gerados, são energias geradas. Que eu poderia a partir de agora começar um mantra lucidez que existe, né? Lucidez, toda vez que eu falo de lucidez, eu estou falando de abertura de consciência. Então, além de mim, várias outras pessoas começam a meditar em cima do mantra lucidez. Aí o que acontece? É uma energia gerada em cima disso. Nós geramos isso, nós criamos uma realidade, assim como o umbral é criado a energia daquela dimensão através das nossas sintonias densas. Assim como em dimensões mais altas, são criadas ali energias mais legais, mais leves, mais sutis, de acordo com a quantidade de pensamentos que são gerados naquele tipo, naquele lugar. Então o mantra é uma plasmagem energética, né, de visualizações de milhares de pessoas, eu, você, inclusive espíritos que estão pairando ao nosso redor. O fato de você não sentir, às vezes, não quer dizer que você não possa se conectar, como foi o meu caso. Você não sentiu nada? Várias vezes nós fazemos pesquisas, essas pesquisas vão dar em nada. Depende muito do processo disso, da equipe espiritual que está ali, da intenção mesmo do porquê a pesquisa. Toda pesquisa é válida quando com bom coração, né? Às vezes a galera está muito ocupada, a forma de sintonia é diferente, a forma da sensibilidade espiritual entre um e outro é diferente. Então eu senti isso e eu posso dizer, essa é a lógica do mantra. Não é chegar e falar, vou falar uma palavra mágica e eu vou sair do corpo. Tem lógica? Não tem lógica nenhuma se eu te falasse que ela seria mágica. Por que funciona? Porque é misticismo. Não é misticismo. Muita gente pode usar isso como facilidade. É tão palpável isso como você pegar uma droga e ficar doido, né? Como você pegar uma bebida, beber durante um tempo e ficar bêbado. É uma energia que existe. Uma bolinha. Deixa eu tirar a bolinha daqui. Vai pra lá, minha filha. E essa é a lógica do mantra. Funciona desse jeito. Tem que funcionar falando ou internamente. Depende. Você pode tanto falando, por exemplo, os bija mantras, que são sons que ativam especificamente determinados chakras. Eu vou botar o link no ar. O link era viagemastral.com/mantras.html. A gente vai retornar esse link. Agora está fora do ar ainda. Assim que terminar o vídeo eu jogo ele no ar. E é a ciência, então. Você pode utilizar ela internamente. Inclusive a técnica de clarividência que nós fizemos é em cima do mantra Om. Ah, mas que coisa mais mística. Não tem misticismo nenhum, é lógica, irmão. Existe essa energia dentro do processo de circulação, de tempo de circulação. Nós colocamos o Om também para ajudar. Toda ajuda é bem-vinda e mostrou-se muito forte a técnica, funcional, né? A pessoa começar a trabalhar mais seu frontal. Então a gente está avançando nesse estudo de clarividência. A gente acredita que nos próximos 10 anos a gente vai melhorar muito, se não desencarnarmos, né? Encarnar vem quem tenha, quem vai fazer, como já tem pessoas que fazem trabalhos fantásticos por aí. Segunda pergunta do Marcelo como é esse negócio de sintonia? Eu não consigo entender muito bem isso. Como saber que está bem sintonizado? Eu acho que um dos motivos de eu não conseguir fazer a viagem astral é por não estar bem sintonizado, né? Em jejum. Sintonizado. Já fiz a técnica completa por um mês, todos os dias e nada, nem mesmo um EV eu consegui. Eu confesso que desanimei um pouco, pois nem EV
eu consegui. Ó, vamos devagar, certo, Marcelo? Ó, a sintonia não é algo que eu possa chegar para você e dizer exatamente como é, mas, por exemplo, eu sempre falo, às vezes é melhor. Perceba isso aqui, sem som. Isso seria você sem sintonia. É como se você estivesse aqui agora e preso à matéria, ouvindo e preocupado, desesperado às vezes. Quando você está bem sintonizado, você não enxerga só a matéria. Você está aqui, tem consciência, assume todas as responsabilidades, mas internamente há algo que te liga maior do que, mais alto que isso. Você mantenha calma. Você sabe que isso é temporário. Você sabe que o problema daqui não é um problema de desequilibrar, de estruturar. Tem que conviver, tem que ter força. Mas você mantenha sempre a calma interna. Sempre a consciência que está cheio de amigos do seu lado, sabe? Que quando você for deitar, vai estar sempre um mentor assim, que pode, em hora difícil, ó, que vai encostar perto. Isso não quer dizer que você tem que ter isso como muleto, não, mas é como se você tivesse, deixa eu ver se eu acho algumas imagens bonitinhas. Sempre conexão com o alto, sabe? Quando você está saindo do corpo e mesmo não vendo seu mentor, porque isso é difícil. É difícil para muita gente a falta da conexão, porque a gente sente falta de um apoio, de um abraço, de alguém que fale pra gente, ó, eu tô aqui, não se desespere, né? No caso, quando você vai sair do corpo, sutilmente, várias vezes acontece isso também. É a consciência interna de que está no caminho certo, mantendo essa calma, sabe? É quando você está na terra, com o corpo aqui, mas com o pensamento sempre em coisas bonitas, em coisas calmas, assume as suas responsabilidades, sempre internamente tem uma musiquinha interna, né? Algo que te dê tranquilidade. Isso é sintonia. Isso se consegue com conhecimento demais, não, qualquer pessoa pode fazer isso. A forma de ver a vida, né? Vê um problema, a pessoa está sempre, parece que tem alguma força dentro daquela pessoa, sabe? É uma magia. Houve um cortezinho porque quando eu fui baixar a mão assim para falar da sintonia, a sintonia é tão boa que eu bati a mão no teclado aqui. Aí parou o vídeo. Aí o painho gerou um mantra involuído, sabe? Pá, mas a musiquinha continuou tocando aqui, sabe? Então, tenha calma, sabe? Agora, por exemplo, foi um exemplo, cara, isso, de uma engraçada coincidência, no sentido da sintonia, né? Brincando. Então eu vejo a sintonia desse jeito. É como se você nunca tivesse. Você está muito internamente muito forte. Há uma força nessa pessoa, há um diferencial. Você pega uma pessoa, coloca do lado da outra, o que vai diferir? Outro está nervoso, está agoniado, está abafado da faculdade, trabalho, meu Deus. A pessoa, independente de sair, de estar no corpo, ela está, sabe, ela sente aquela coisa, aquele coração espiritual bater nela, assim. Tem consciência plena, lúcida, de que mesmo aquela pessoa em desespero é um espírito encarnado, é uma pessoa que está mergulhada demais nos seus próprios problemas, nas suas próprias dificuldades. E não só isso, a alegria dela, ela transmite isso ao redor, e mais ainda, e transmite de forma inconsciente, porque é tanto que ela anda com essa sintonia, que a sua aura gera uma alegria. Não é uma aura evoluída, veja bem, ela como é muito, a grande maioria está desesperada. Quando chega perto, aquela pessoa tem um magnetismo legal, de felicidade, né, as pessoas se sentem melhor. Acontece de chegarem perto e tem pessoas que se sentem tão mal que começam a sorrir quando ficam perto dessas pessoas, começam a se sentir bem, confiança. Nunca vi ela reclamando da vida. Não quer dizer que ela às vezes não sinta aquele peso, sabe? Isso é sintonia. Isso é a capacidade de onde você... Porque isso você está gerando o que ao seu redor? Saiu do corpo, o que você vai ser? A consequência disso. O fato de você não estar conseguindo sair do corpo, porque isso é espiritualidade na sua mais alta categoria.
E a pessoa não, ela está andando na rua, ela sente aquela energia, aquela musiquinha bonitinha, né? Como a gente está ouvindo aqui agora, aquela coisa boa, aquela paz, sabe? Porque ela sabe que é temporário. E se morrer, se minha mãe morrer, se meu cachorro morrer, não vai fazer muita diferença. É difícil pra caramba, mas a pessoa tem consciência, ela vivencia a espiritualidade dentro de si mesmo, dentro da própria pessoa. Isso é sintonia, isso é conexão com o alto. Não é com um mentor nem dois, é consigo mesmo. É fazer das suas energias uma tocha, um cone, né? Que vai direto, encaixa lá no alto. Isso sim se torna-se uma boa pessoa, um excelente projetor onde passa. É uma pessoa que, quando vai fazer alguma coisa por alguém, ela sente aquela... Ela está tão desprendida das próprias coisas pessoais, tem dela, que quando olha para o próximo, ela consegue enxergar o defeito do próximo, a dificuldade, e sem julgar as dificuldades que aquela pessoa está passando. Sabe a hora de calar-se, sabe às vezes de estender a mão sem ter vergonha disso, sabe? Isso também é sintonia. Tudo isso aí chama-se espiritualidade de verdade. Não é aquela que fala, não é aquela que dá sermão, não é aquela que julga, não é aquela que mostra que fez um grande trabalho, uma grande caridade. Não é aquela que em silêncio faz o seu trabalho, na humildade, sutilidade, do prazer único de sentir aquela paz que ela sente internamente. Nada mais é... Por isso que os espíritos de verdade evoluídos não se importam muito em aparecer, em vir até aqui, porque é muito pequeno a sensação de mostrar, porque não faz diferença. O que faz a diferença é como eu estou internamente. Isso tudo é sintonia. É difícil falar de sintonia porque ela tem que ser sentida. Um abraço para todo mundo do IVA, RVA, todos nós juntos aqui. Estamos dando um abraço pro FAC e tal. Vamos lá. Deixa eu ver se pode falar. Tá. Não falou o nome. Sou um projetor iniciante, acompanho os cursos, as técnicas, e semana que vem vou para Salvador. Gostaria de visitar o local onde realizam cursos e treinamentos. Há essa possibilidade? Irmão, me passar endereço se houver. Não temos. O endereço fica, a gente fala sempre, na esquina do umbral frio, perto onde o vento faz a curva. Se você sentir um arrepio na nuca, entra, que o IVA é uma daquelas lamas ali dentro. A gente utiliza essa grande ferramenta chamada internet. Eu já viajei muito. Deixa eu ir mais para cá. Por aí, né? Passou uma época que eu viajava, fazia muita palestra, mas eu dei uma parada pelo fato de que tudo é custo, né? É muito difícil, como ser humano, a gente conseguir manter um projeto sem custo, sabe? Tudo é custo nesse mundo. O óleo que move isso aqui então a gente decidiu não ter um instituto, uma sede, porque a gente teria que ter um local, aí ou é aluguel ou é toda a estrutura, porque tem que ter, né? Comprar coisas, e aí tem que, para manter isso tudo, teria que vender os áudios ou os cursos, sabe? O curso básico não seria gratuito, porque se fosse gratuito ninguém compraria, porque a gente ia precisar pagar luz, comprar água, comprar cadeira, manter a instituição, né? E manter a assiduidade. Por exemplo, quantas pessoas você acha que por semana vai no instituto? 200, 300? Nosso site tem 120 mil acessos por mês, irmão. Eu nem tenho ideia de que diabo é isso. Eu não sei. Aqui peste que esse povo vai ouvir isso lá. É uma responsabilidade grande e ao mesmo tempo me falta lucidez para perceber isso. Eu não consigo dimensionar isso. Aonde que um lugar que você ia botar 120 mil pessoas lá dentro para assistir todo mês? Não dá, as pessoas estão na nossa comunidade, dos seus lares. E outra coisa, quando você cobra por um serviço seu, por mais bonito, isso pode quebrar todas as regras de pensamento, mas por mais bonito que seja a causa, você bota um pedágio na entrada. Tem gente que não pode pagar, mesmo sendo um projeto de grande boa vontade. Tem gente que não tem 10 reais para dar num projeto desse, sabe? E aí fica assim, então, claro que a gente sempre abre como sempre fiz nos cursos, para quem não pode pagar, mas mesmo assim, tem pessoas que têm a honra de si mesmo. Eu não tenho dinheiro para pagar, também não vou. Acaba não tendo um pouquinho mais de humildade para solicitar a entrada, o ingresso no curso mesmo sem pagar. Então, por esse motivo, nós não mantemos sede. Não é uma seita, sabe por quê? Também vira mais um, por exemplo.
Já que você fosse no IVA e se existisse em um lugar e você gostasse, e eu sempre falo isso, você ia falar, onde é que você é espírita? Não, eu frequento o IVA. Quer dizer, o IVA viraria uma religião, um lugar para se entrar e dizer, não, eu frequento o IVA. É como se o IVA veicule ideias. Nós chegamos aqui e transmitimos a informação simples. Onde quer que você esteja, fazendo o que você estiver, você pode pegar esse conhecimento, adicionar na sua vida, se caso haja a liberdade interna para isso, o que é normal. Às vezes nós temos conceitos, preconceitos, limitações e visões diferentes acerca de tudo, né? Então você poderia adicionar. Então, por esse motivo, nós não temos uma sede, um local específico para manter esse projeto. Esse projeto é feito de forma gratuita, online, e os áudios ficam disponíveis. Antes, eu não me importo muito, por exemplo, faz online o projeto. Para quê? Tem 20 pessoas online aqui. Esse projeto vai ficar por anos, sabe? Não faz muita diferença se eu vou falar para 20 agora, se vai assistir 2 por dia. Daqui a 10 anos está no ar ainda. A ideia é continuidade. Então, essa é a ideia. Mesmo a gente simples, imperfeito, com defeitos, a gente nos chega a intuições. A FAM falou isso: coloque adiante seus projetos, suas ideias, batalhe, adicione, se inspire, sintonize e se bote adiante, que ideias sempre vão chegar. Falta só trabalho e trabalhadores, eu diria, né? Vamos lá. Pode falar meu nome. Aqui é o Luiz, com mais perguntas. Para falar a verdade, já estava para te perguntar isso faz tempo, mas sempre esqueço. Usar MP3 ou iPod, né? O meu caso é o iPobre, né? O bicho é um pedagogo. Se vacilar, cair no pé, enche o dedo na hora, irmão. Para se concentrar, atrapalha a projeção, né? Usar um iPod, um MP3, né? Me falaram que tem que tirar o relógio. O Valdo Vieira falou de uma vez também que faz mal, tá? Falar das minhas experiências projetivas também pode falar. Vamos devagar. Olha, é simples. Tudo isso é misticismo, sabe? Vamos pensar. Isso aqui é um negócio no seu ouvido, certo? É um fone de ouvido. Esse é o fone de ouvido aqui, até aperta um pouquinho, mas tem os mais suavezinhos que são um pitoco, né? Pique. O negócio pitoco aqui em Pernambuco é um negócio pequeno, sabe? Um negócio para apertar, um negocinho assim, pequeno. Eu faço técnica de fone, já saí do corpo. Claro que tem um pequeno detalhe que atrapalha. Se você não controlar bota a sua técnica numa pasta sozinha, porque quando ela termina. Não toca mais nada depois. Eu já esqueci uma vez, depois que eu tocando chiclete com banana aqui. Pergunta como? Tava em aleatório, irmão. O negócio pulou, foi lá pra cara, oi, querendo sair do corpo e não tinha como mais, né? Não faz mal algum, não tem problema. Mas dormir de camisa apertada é besteira, tem gente que sai do corpo. Então peraí, se você for dormir lá no Canadá, no gelo, você tem que sair, então não pode botar nada e morre congelado, né? Sem misticismo, né? É simples, o corpo espiritual está em outra frequência. Há uma certa, claro, que indução energética de aparelhos e tal, mas não a ponto de prejudicar nesse sentido. O que vai prejudicar mesmo é pensamento ruim, energia mal equilibrada, mal trabalhada, emoção desequilibrada. Então, dormir perto de alguém, porque inclui isso tudo que eu falei, por causa da faixa de atividade do cordão de prata, isso sim. Agora um iPod, um MP3, uma musiquinha tocando no rádio, misticismo, visões limitadas nesse sentido, respeitáveis, porque cada um tem direito às suas visões, mas simplicidade, sabe? Pensa antes de só pensar, é só analisar isso com simplicidade. É tão simples, as coisas não são complicadas. Me falaram que tem que tirar relógio e tal. Ele falou também que um espírita disse que não podia falar das experiências com ninguém, que os mentores não gostam. Mentor vai ficar super chateado, não vai falar com você nunca mais se você contar sua experiência para alguém, certo? Comigo então não devem estar falando nunca mais. Mentor não olha mais para minha cara. Você contou, acabou a nossa amizade, corta aqui, né? Mentor é um cara que não perdoa, cara ruim, né? Pelo amor de Deus. Quem te contou isso tem uma visão bem mística do mentor dele. O mentor deve ser muito bravo, deve ser um índio daquele brabo assim que não sair do corpo hoje, filho, ficar na corpa, né? Nada disso. A coisa é bem simples. Outra coisa, e se você imagina, eu saio do corpo, tenho uma experiência bonita,
compartilho. Ó, pessoal, tive uma experiência assim, um amparo, tal, me esforcei. A outra pessoa se incentiva, a outra pessoa se incentiva. Sabe? Claro que você não é besta, você vai ficar falando para quem não vai só desmerecer a sua opinião, a sua experiência, a colocar isso como não real. Aí você sempre usa inteligência. Por exemplo, eu não falo sempre, eu falo às vezes aqui na RBA, aqui em casa, para a esposa, de vez em quando. É assim, tem hora que eu não conto nem experiência para ninguém, que são pessoais, são tão normais, se tornam um dia como beber água, como sair, começa a fazer parte da sua vida. Vamos lá, um abraço, vamos para a próxima pergunta. Valeu, Luiz. Olá, primeiramente, tal, as pessoas, muito obrigado, tal, e gostaria que não mencionasse meu nome. Não vai ser falado, viu? Não pode. Meu caso é o seguinte: eu muitas vezes durante uma noite de sono normal, entre aspas, de repente acordava e percebia que não podia me mexer. É a catalepsia projetiva. Eu fazia um esforço enorme e não movia nada. Só conseguia enxergar e movimentar os olhos e também não conseguia falar. Catalepsia projetiva completa aí. Apenas em pensamento eu senti um tipo de falta de ar, um peso enorme em cima do corpo, principalmente em cima do peito. De repente eu percebia na parede no meu quarto um tipo de nuvem negra, parecia ter olhos vermelhos, e essa nuvem às vezes ficava parada num lugar só e às vezes me rodeando. Quanto mais se aproximasse de mim, mais piorava a sensação que eu estava sentindo. Uma vez ela veio para cima com tudo e eu senti que minha alma estivesse sendo sugada. Foi horrível. Pensei que eu fosse morrer. Eu sempre com muita dificuldade consegui resistir e tal. Falei isso para uma pessoa, ela me disse que aquilo era um vampiro. O que você acha? Eu pulei aqui porque rodando a mesma informação. Olha, em catalepsia projetiva, como é o seu caso, você tem mesmo a visão já espiritual. A catalepsia ela pode variar de frequência. Você pode estar com o cérebro mais ou menos dormindo, ou ele adormecido profundamente, o que causa uma maior soltura a ponto de você tirar até a cabeça espiritual sem se mexer, ficar preso por algumas partes, mas conseguir. Quando você consegue tirar para a cabeça, ou seja, a cabeça do corpo espiritual, você começa a ter mais visões nesse sentido. E não é difícil mesmo ter alguns espíritos que nos perseguem nesses caminhos. O fato de ter um espírito em forma mais assim feiosa, não fofa, né? Fred Krueger, um Chuck, né? Um negócio assim, Homem das Cavernas, o Gabuga, não quer dizer que sejam exatamente demônios ou vampiros ou coisas horrorosas. Como eu já falei várias vezes, os espíritos nessas frequências, eles ficam mesmo em aparências grotescas para causar um ar de assustador. É proposital. Ah, mas é horrível a sensação. Sim, mas acontece que são pessoas com doenças mentais. O que você espera de uma pessoa com doença mental nervosa? Uma pessoa calma, tranquila ou alguém em desequilíbrio? Esses espíritos não têm ciência nem lógica. Eles só têm uma visão, às vezes. Ou se aproveitar por algum motivo, ou se atrapalhar, ou mesmo nesses casos aí, uma perseguição mais pessoal, como pode ser. A gente se esquece sempre é o que eu falo sempre, da prece, né? Da fé, da sintonia, de que assim como tem um espírito desse nível, também tem os mentores que estão perto. É incrível o poder da fé. Durma antes de rezar, é ótimo. Reze antes de dormir. Não, mas reze mesmo. Bata um papo numa boa, né? Eu às vezes nem falo Pai Nosso, eu falo, meu pai, beleza, estou aqui e tal, sentindo aquela coisa, começa a mandar aquela energia boa, sentindo aquela coisa respeitosa, né? Sempre com carinho, sem compreender muito bem. Conversa com os mentores, pedindo sempre, se puder, estou disponível para o trabalho, quem é que me proteja também, para não tiver algum espírito por perto precisando de ajuda, para não me impressionar com isso. Não vai me proteger da coisa ruim, não. Porque eu sei que a coisa ruim está em desequilíbrio. Me proteja do mal, significa o seguinte: se você tiver mal, o problema é seu, vai para longe, eu só quero coisas boas pro meu lado. Não é isso que eu quero. Eu quero ser útil. Se eu puder ajudar essas criaturas de desequilíbrio, me coloque pronto, pelo menos de uma forma lúcida, para ajudá-los. Mas não afastem de mim aqueles que eu posso ser útil. Aí se for muito desequilibrado e eu não puder, aí leva, dá uma ajuda para ele, faça com que a energia dessa prece chegue, ele se sinta melhor,
que ele busque dentro de si mesmo uma forma de se sintonizar, sentir-se melhor. Então essas são visões que nós temos que ter. Quando você contou essa experiência, eu tenho claramente a visão que você sentiu. As visões energéticas densas do umbral são pesadíssimas, assim como as visões boas são lindas, elevadíssimas, maravilhosas. Você tem que saber o que você se sintoniza. Vai ter experiências fortes? Vão. Mas é a forma de mudar. Modifica, brinca com elas. Cria uma atmosfera diferente ao redor. Se você acontecer isso, não tem problema. Passe energia para ele. Reze, pense coisas boas, sabe? Veja como um doente, uma pessoa em desequilíbrio. Mas pode ser quem for, pode estar xingando, mordendo, falando. Desequilíbrio é desequilíbrio, né? Quem está equilibrado tem como responsabilidade cuidar daquele que não está. E a gente tem que buscar essa maturidade, né? Essa visão mesmo do que é. Para poder participar de uma equipe espiritual, irmão, você vai ter que ter essa visão. Para poder trabalhar, poder estar junto. Maturidade precisa de ajuda, irmão. Não sei o que, eu estou rosnando, balançando corrente, eu estou deformado, eu sou o cara, eu vou te matar, vai não sei o que, eu vou pegar sua mãe, vai tomar não sei aquele lugar. Enredo, você está em outra frequência e pode falar o que for, você se bem sintonizado com a musiquinha interna tocando, como a gente sempre fala, né? Vou botar um outro aqui. Então, você mantém esse tipo de visão, né? Se você estiver apto a isso, equilibrado, aí vai ter muito trabalho para você fazer no mundo espiritual. Muita coisa vai ser. Esse projetor é ouro, porque ele não vê e não olha só, livrai-nos do mal, amém, né? O mal que a gente fala às vezes é simplesmente essa consequência energética que por algum motivo encostou na gente. Se encostou, nós fazemos parte daquilo. Eu diria para, se possível, a prece de Francisco: fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Seja esse um instrumento, essa a prece. Se alguém precisar de você, seja quem for o nível, maturidade e evolução nesse sentido, pensamento elevado, mentor, coração batendo forte, e vamos para frente. Vai ajudar porque precisa de ajuda. Aquele ser precisa de ajuda. Vampiro desequilibrado com o dentão, doente mental. Concorda comigo? Bem, não tá. Meu amigo, essa pergunta é bem grande aqui. Vou ver se eu consigo responder. Gostaria que você comentasse sobre as várias linhas. O nome dele é Marcos, mas não tem sobrenome. Marcos pode ser um monte. Comentar sobre as várias linhas que existem de espiritismo: mesa branca, candomblé e assim por diante. Tem uma irmã que frequentou uma linha errada, que está agora com problemas, segundo o médium, com Exus. Olha, irmão, vamos fazer uma coisa bem distinta aqui. Normalmente, sem preconceito, evangélico, as pessoas mais ignorantes, olha só, ignorante no sentido de ignorar determinado assunto, porque a gente chama de ignorante, parece isso é ignorância, né? Parece que está chamando ou ofendendo, não é isso? Ignora o assunto. Acha que candomblé, umbanda, espiritismo e qualquer outra coisa do tipo é tudo candomblé, né? Tudo coisa de despacho, de macumba, que a visão é essa, não é nem esse, na verdade são trabalhos, são projetos feitos, há toda uma educação, um estudo em cima disso. As várias linhas que são, por exemplo, o candomblé, de origem africana, é base para muita coisa, inclusive uma base para para a própria Umbanda. A Umbanda foi criada em cima do espiritismo, também com base no candomblé. Em outras é diferente. Os estudos são específicos, mas são diferentes. É preciso pesquisar isso com vontade, com equilíbrio, com maturidade, com mente aberta, para não ficar a gente comentando coisas ruins. Minha irmã que frequentou um lado errado, não existe lado errado. Qualquer religião ou qualquer local você pode fazer coisas erradas, como pode fazer coisas certas. O que a gente tem que ter é respeito e maturidade e compreensão. O respeito, quando falta, também faz parte da... A gente tem que levar em consideração que faz parte da falta de conhecimento. O fato dela estar tendo algum problema, essa sua amiga que você falou, né? Uma irmã sua, no caso,
é que por algum motivo ela tinha uma energia de sintonia ligada a isso. Ela por algum motivo entrou numa frequência desse tipo. Tem que sair mudando aos poucos, tem que trabalhar em cima disso, né? Ter fé, ter oração, bom coração, que essas coisas passam. Um presente, eu tenho um presente para lhe dar, certo? Eu vou pegar essa bola preta aqui dos infernos e vou lhe dar. Se você não quiser, ela é de quem? Você não pode ter uma coisa que você não seja parecido com você. Se eu penso uma coisa ruim, não quer dizer necessariamente que essa coisa vai chegar até você, a não ser que nós tenhamos uma ligação energética, algum processo para isso acontecer. Isso é lei de atração, né? Então o que acontece simplesmente é porque a gente permite, mesmo que de forma inconsciente, não querendo aquilo, a gente permite acesso. Então é mudança de frequência, mudança de pensamento, mudança de energia nesse sentido. E no sentido da religião, vamos estudar com carinho para a gente entender as vários tipos de linha que existem, né? Poderia falar mais um pouco da Umbanda, do Candomblé, a Umbanda como começou especificamente, pelo menos a história que a gente conhece, mas aí iria alongar muito o vídeo. Como o caso foi, a Umbanda começou dentro de um centro espírita, né, em Rio de Janeiro, em Niterói, mas eu vou comentar isso num áudio mais futuro, né, tipo num vídeo mais para frente. E por que começou, com base em que tal, foi bem interessante. Busca pesquisar aí, né, Caboclo das Sete Encruzilhadas, dá uma pesquisada sobre isso aí que você vai ver que interessante que é. E como é importante nós termos conhecimento em cima disso. Pessoal, fiquem com Deus. Muito obrigado. Nós está finalizando o nosso FAQ de hoje. Amanhã nós voltamos na sexta-feira. No fim de semana nós damos a pausa. E estamos hoje aqui na 16ª, né? 16ª ou 15ª? 16ª edição, acho. No 15ª. Tô me perdendo aqui já. Muita paz, muita luz. Fiquem com Deus. E vamos ficar com a musiquinha aqui para elevação.